Já percebeu como algumas pessoas parece que nascem sabendo dizer não, enquanto outras engolem o não, engolem o incômodo, engolem a si mesmas? Pois é, se você tem dificuldade de estabelecer limites, de dizer não para as pessoas, fica aqui nesse vídeo, que esse vídeo com certeza foi feito para você. Oi gente, meu nome é Caroline Mevier e nesse vídeo eu vou conversar com você sobre como aprender a colocar limites sem culpa. Eu vi uma frase interessante que diz que limite não é muro, né? Limite é porta. Quem sabe respeitar, entra. Então, a gente precisa estabelecer limites para aprender a ter relações mais saudáveis, principalmente relações que respeitem a nós mesmas, né? E acompanhando terapeuticamente muitas mulheres ao longo da vida, até mesmo relacionado a desequilíbrios ginecológicos, por exemplo, muitas delas tinham o mesmo problema, que era não conseguir estabelecer limites, não conseguir se comunicar. Porque na infância a gente aprende que para ser amada, né, a gente tem sempre que ceder, a gente tem sempre que buscar se encaixar, né, nos moldes do outro, no tempo do outro. E a gente vai crescendo com essa necessidade de ser validada, de ser pertencente a algum grupo, a algum relacionamento, e a gente não aprende a estabelecer esses limites. E ou quando a mulher ela explode, né, ela também não sabe fazer isso e aí ela já grita, ela fica com muita raiva, enfim, e ela fala que não quer, ela faz uma birra também extrema de tão sobrecarregada interiormente que ela tá desse tanto de não, né, sufocado dentro dela. Eu posso dizer que particularmente eu cresci meio que querendo ser a menina boazinha, né? E por muito tempo mesmo da minha vida eu fui. Eu acredito que até uns 18 anos, hoje eu já tenho 34. E hoje eu sou terrível, assim, comparado a esse tema, porque mas é muito. Eu não vou dizer que eu nunca falo sim querendo dizer não. Eu acho que uma hora ou outra a gente parece que vem aquela culpinha, acho que eu tô sendo exagerada demais, deixa eu ceder. Então a gente cede dentro dos relacionamentos, eu sou mãe, eu sou esposa, e a gente acaba querendo em algum momento agradar. Mas isso não pode ser a base da nossa vida, sabe? Deixar a nossa essência, o que a gente quer fazer para agradar o outro. Eu teria vários exemplos para dar, por exemplo, ontem mesmo eu tinha combinado de sair com meu marido e a gente tá num novo país, tá conhecendo novas coisas, a gente ia dar uma volta e eu já tinha até me arrumado e eu não senti mais vontade de ir, né? Eu tava jantando e aí eu falei, olha, eu não quero mais ir, mas eu quero que você vá. E aí ele foi, né? Sozinho. Em outros momentos talvez eu teria ido, aí eu não aproveito, eu me torno um peso para ele também no rolê, porque eu tô fazendo uma coisa que eu não queria. Eu jogo uma frustração às vezes, mesmo que indireta, em cima dele, porque é como se lá dentro de mim eu tô culpando ele porque eu tô vindo por ele, mas na verdade a culpa seria minha, né, se eu tivesse feito algo que eu não quero. Eu sempre brinco assim, ninguém tá colocando uma arma na sua cabeça e falando vai fazer tal coisa. É você que muitas vezes se coloca nessa situação, né, de não saber dizer não. Outra coisa foi que vivenciando o meu ciclo menstrual, é um estilo de vida, eu ensino muito sobre isso aqui, como vocês identificarem as fases do ciclo, como vocês saberem as potências e as limitações de cada fase. Tem fase tipo pré-menstrual, menstrual, que a gente muitas vezes quer socializar menos, tá com menos energia, tá com menos possibilidades mentais de lidar com demandas, além das que a gente já tem que lidar no cotidiano. Então, é mais natural que nessas fases ainda mais a gente fale mais não ainda, né? E como eu já vivo isso ali desde 2019, mais ou menos, quem convive comigo já sabe, e por um lado é por isso também que é difícil, às vezes, amizades me compreenderem, enfim, sociedades, porque é muito raro eu abrir mão do respeito que eu tenho com o meu ciclo menstrual, com o meu ritmo interno e pessoal, porque eu sei que se eu desrespeitar isso, eu tô desrespeitando a mim e eu tô prejudicando a minha saúde mental, e sem a minha saúde mental eu não consigo fazer mais nada, então eu não consigo ser boa amiga, eu não consigo ser boa esposa, boa mãe, boa profissional, uma mulher produtiva socialmente. Então, são nãos necessários, sabe? Então, em muitos momentos eu fui aprendendo mesmo isso. Mas eu quero trazer para você aqui 3 passos assim mais práticos para você começar a exercer esse não sem culpa. Primeiro ponto para você começar a estabelecer limites é você reconhecer o desconforto. Então, você reconhece
algo pede, pode ser, você pode chamar de intuição, enfim, de energia, ou é uma questão física mesmo, assim, você já tinha combinado de sair com um grupo de amigos e na hora, não sei, te bateu algum sentimento que você não quer ir. Eu sempre falo, né, que a intuição é a voz das nossas ancestrais a nos proteger. E quantas vezes a gente silencia a nossa essência, o que a gente sabe, enfim, para escutar as demandas externas, para agradar, aí a gente sai, gasta dinheiro, o rolê não é bom, ou a gente discute com alguém, ou até acontece coisa pior, alguma fatalidade, enfim. Se a gente tivesse escutado, né, a gente estaria mais protegido. Mas enfim, primeiro é escutar esse desconforto, porque o seu corpo vai falar antes que a sua mente vai tentar racionalizar ainda. Será mesmo? Ah, mas você, Caroline, tá pensando em desmarcar, vai parecer que você é uma pessoa sem compromisso e não sei o quê. Mas assim, antes desse raciocínio, seja mais fiel ao que o seu corpo fala pra você, porque esse corpo ele fala o tempo inteiro, né? Você sentiu uma angústia, você sentiu um cansaço, você viu que, poxa, você até achou que ia estar animada à noite, mas seu trabalho foi tão puxado e aí não sobrou mais energia, não tem para que você manter aquele compromisso com os outros. O compromisso que você tem que manter é com você, né? E acontece também, né? A gente pode mudar de ideia. Então, aprender a observar o que o seu corpo está te dizendo. É o primeiro ponto, assim, não negligencia, não fique empurrando a vida com a barriga só para agradar os outros. Em segundo lugar, nomeie o limite, tá? Dê voz a esse limite. Lembre-se que limite não é pedido. Você não está pedindo autorização de alguém para te concordar com você, com o seu não. Você está comunicando o seu não. Então, por exemplo, não posso falar sobre isso agora. Sem maiores explicações, sem necessidade de se justificar porque quer que o outro te entenda. Perceba que estabelecer limite não tem a ver com a validação do outro. Se o outro vai entender ou não é um problema dele. Para mim, mostra muito se essa pessoa serve para estar no meu âmbito ali familiar, de convivência. Se a pessoa não sabe respeitar o meu, poxa, amiga, não vai dar para ir hoje, tô bem cansada, mas a gente se fala depois, desculpe e tal. Se a pessoa ainda insistir muito, sabe, naquela justificativa, que você tem que dar, ou ficar chateada, também mostra ali algo que aquela outra pessoa tem que trabalhar. E isso é um serviço do outro. Eu não posso ficar tomando partido dos trabalhos que outras pessoas têm que fazer sobre o seu próprio campo emocional, né? É por isso que na vida adulta também, às vezes, a gente vai ficando meio solitária por um lado, porque a gente aprende que a gente não muda os outros, né? As pessoas têm que estar nessa mesma jornada de autodesenvolvimento, como você. Então, nomear, né? Falar, não posso falar sobre isso agora, ou eu preciso de um tempo para mim, ou eu não aceito que falem comigo nesse tom, né? Dessa forma. Então, você tá ali estabelecendo, é uma linha, né? Que você fala assim, ó, daqui, né? Você não passa. Você ficar até aí, dá tudo certo. Se você ultrapassar esses limites, essas linhas, meio que essas regras para uma boa convivência comigo, e elas só desrespeitam a mim, mas por quê? Poxa, porque é um porquê meu, né? Eu posso abrir ou não também. Mas a gente tem uma infância, todo mundo tem uma história, todo mundo tem gatilhos, todo mundo tem os seus próprios medos, seus próprios desconfortos, suas próprias vulnerabilidades. A gente não necessariamente precisa estar explicando para as pessoas isso, a gente precisa compreendê-los dentro de nós e aprender a verbalizar e estabelecer esses limites. Eu sou neurodivergente, tenho um transtorno de personalidade borderline, por exemplo. Eu tenho uma dificuldade quando as pessoas começam a falar de forma mais ríspida, parece que elas já estão me atacando de alguma forma. Eu entendo que tem pessoas com personalidades diferentes também, eu tento abraçar isso. Mas a depender do momento, é isso. Eu estabeleço aquele limite, eu peço para não falar comigo daquela forma, né? Para quem é mais íntimo, eu explico às vezes o porquê. Eu falo, olha, eu cresci num ambiente familiar de muita briga. Tudo o que soa que vai começar uma briga já me deixa no estado de luta ou fuga, que é ruim para os meus sistemas. Eu não quero estar assim. Terceiro passo, aguente o desconforto, né, de estabelecer o limite, de dizer não e da culpa que pode ressoar dentro de você nesse momento. Porque no início, quando a gente está aprendendo a estabelecer esses limites, e tudo é treino, gente, começa a treinar esse não, a soltar esse não, que vocês vão ver como é libertador.
Sério, daqui a pouco vocês vão estar dizendo não tão fácil assim. Vocês vão estar com uma plaquinha assim, ó. Não quero, não vou, não posso. Não mereço isso. Então, assim, você começa a se valorizar também de uma forma, eu vou ficar sem amiga, eu vou ficar sem isso e aquilo, enfim. Relaxa, as pessoas certas vão estar sempre com você. E na vida a gente não precisa ser popular, ter muita gente gostando da gente. A gente tem que ter boas pessoas, né, ao nosso redor. Pessoas maduras, pessoas que estejam com uma caminhada mais alinhada com a nossa também. Então sustenta aí esse desconforto das primeiras vezes de dizer não. Se você às vezes está num meio familiar, de pessoas tóxicas, assim, mais abusivas, né, mais incisivas, elas vão te alfinetar, não deixa. Termina, finaliza, não entra em discussões, você estabeleceu o seu limite, é isso e ponto final. Você não está sendo egoísta, você não está sendo má porque estabelece limites, você só está sendo justa com você mesma, com a sua energia, com os seus pensamentos, com o seu próprio querer, né? E a gente precisa aprender a se colocar mais vezes em primeiro lugar, sim, né? Mulheres, a gente cresce nesse intuito de ser salvadora, de agradar, de ser boazinha, e isso é um perigo para a nossa essência enquanto mulheres maduras. Vou dar alguns exemplos aqui para vocês. Por exemplo, na vida real, se você sempre diz sim no trabalho para tudo, comece dizendo, eu posso entregar, mas eu preciso de um prazo, né? Se na família esperam que você resolva tudo, isso me lembrou uma coisa do trabalho, um exemplo, esses dias eu finalizei um contrato, fui pessoalmente aonde eu tinha feito uma parceria, era uma parceria simples, eu usava o espaço da pessoa e passava ali uma porcentagem de 30%, a gente fez um contratinho simples, assinei na hora, e aí depois eu fui lá, dei um abraço, finalizei, pá, mesmo chateada com algumas situações, eu ainda tive a hombridade de ir, de terminar, eu gosto de sair pela porta da frente sempre que possível, de todas as situações, locais, e encerrar os ciclos da melhor forma. Só que alguns dias depois ela me manda, e eu bem ocupada fazendo mudança, eu mudei de Portugal para Espanha agora, uma correria louca, né? E aí ela, olha, eu tô te enviando novamente o contrato porque a minha contabilista disse que tem que assinar e me mandar de novo. Mas eu já encerrei com você, nossa parceria era só sobre porcentagem, se eu atendesse aí, se eu não vou atender, não tem porquê. Mas, ok, se é uma burocracia importante para você, assim que possível eu vou assinar e entrego. Já passou aí 5 dias, eu nem abri isso, porque não é uma prioridade na minha lista mental agora. E realmente, não entra. Se eu for ceder às pressões de todo mundo que quer que eu responda na hora o WhatsApp, eu não respondo. Gente, eu não respondo. Primeiro que eu crio conteúdo, um monte de gente me manda mensagem. Mas às vezes eu simplesmente não tô afim de responder, nem familiar, nem algum problema que às vezes precisa de mais da minha atenção e eu não tô tendo esse tempo para dar essa atenção profunda. E é por isso que muitas vezes eu deixo para depois, para eu realmente poder dar um tempo específico para analisar cada situação. Então, eu não sou uma pessoa que faz as coisas na hora do outro, né? Isso já fiquem sabendo. Outro exemplo prático. Se na família você espera que resolvam tudo, né? Esperam que você resolva tudo. Você fala, eu não posso agora, mas posso amanhã. Eu não posso agora, ou eu não posso essa semana. Tô correndo com meu TCC, com meu trabalho, com provas, mas na semana que vem eu vou dar um encaminhamento para isso, né? Também é uma opção. Se nos relacionamentos você aceita migalhas, você pode dizer, olha, isso não atende às minhas necessidades, né? Te ver só 2 vezes por semana não tá legal, tô me sentindo sozinha. A gente pode conversar sobre isso, por exemplo. Esse tipo de prática é o tipo de prática que vai estar no nosso desafio dos 21 dias em busca de si mesma, que vai acontecer do dia 1 ao dia 21 de janeiro. São 21 dias que eu mando templates para vocês, cada final de cada semana, porque cada semana a gente trabalha um bloco específico. A gente vai ter uma meditação específica, então é tudo feito com muito carinho. É uma transformação coletiva num grupo de WhatsApp. Esse grupo fica fechado e no final de cada semana a gente abre para partilhar os aprendizados entre várias pessoas, várias mulheres. Para quem está no Brasil é R$21, para quem está na Europa 21 euros. E é super interessante de participar, porque você vê que a sua história é a história da outra, e você vê que às vezes você já passou por algum processo que pode ajudar uma outra pessoa que está passando, e você sempre pode estar mais em busca de si mesma, né? Você sempre, como mãe, como esposa, a gente acaba se perdendo nesses papéis, como irmã, filha, enfim.
Então, ser mulher não é muito simples, não, e principalmente não esquecer que antes desses papéis você é você, né, da sua individualidade, da sua essência, porque é só resgatando essa essência que você vai conseguir, de fato, se dedicar a empreender-se nos seus projetos com mais coragem, com mais liberdade. Então, não deixa mesmo de participar. Clica aqui no link que eu ou alguém da minha equipe vai atender vocês, né, para fazer essa inscrição, é bem tranquila, e aí você já garantir a sua vaga. E lembre-se, estabelecer limites não afasta as pessoas certas, afasta somente aquelas pessoas que se beneficiavam de você e da sua ingenuidade, tá? Com a falta deles. Então, estabelecer limites, aprender a dizer não é muito importante. Mas, claro, às vezes para isso a gente tem que trabalhar alguns aspectos dentro de nós mesmas. E é esse o meu convite para você, que esse vídeo te inspire, que você aprenda a dizer não. Lembre que ser boazinha é coisa de menina, né? Nós somos mulheres, a gente precisa também ser fiel a nós mesmas. Se você ainda está buscando por esse caminho ou quer aprofundar nele, leia a descrição e entra comigo no desafio dos 21 dias. Vamos começar o ano com o pé direito, pé na porta, né? Em busca de nós, a pessoa mais importante da nossa vida. É isso, gente. Beijo de luz da lua. Encontro vocês no próximo vídeo.